Você já sentiu como se a vida estivesse passando diante de você, mas dentro, tudo parece parado, como se houvesse um cansaço que não se cura com sono, uma exaustão que nenhuma pausa resolve. Se você já sentiu isso, se esse vazio silencioso já bateu à sua porta, comente abaixo com a palavra despertar, porque talvez hoje você encontre algo que nunca foi perdido, apenas esquecido. Respire fundo. Esse vídeo não é só um conteúdo, é um convite à sua alma. Há um tipo de cansaço que não nasce do corpo, mas da alma. Um peso que carregamos no peito, mesmo quando estamos deitados. E o mais estranho é que muitas vezes esse peso aparece justamente quando, aos olhos do mundo, tudo parece estar indo bem. Temos um teto, um trabalho, talvez até uma família. Temos redes sociais cheias de distrações. Mas lá dentro, o silêncio grita. Uma sensação incômoda de que algo está faltando, mesmo que a gente não consiga nomear o que o Dalai Lama, em um de seus muitos momentos de profunda lucidez, disse: a mente moderna está cheia de tudo, menos de si mesma. Estão ocupados, distraídos, conectados menos, mais profundamente desconectados daquilo que mais importa. Não é apenas uma questão de estresse ou rotina, é um esquecimento espiritual, uma amnésia da alma. E é isso que provoca o vazio. É isso que cria o cansaço de estar vivo, porque estamos presentes no mundo, mas ausentes de nós mesmos. Esse estado de vida automática, onde os dias passam sem sentido e os sonhos se tornam distantes, é, segundo os ensinamentos budistas, um sintoma da desconexão com nossa verdadeira natureza. E essa natureza, como o Dalai Lama tantas vezes explicou, não é algo que precisamos conquistar, é algo que precisamos lembrar. O vazio, na verdade, não é o problema, é o sinal. É como a luz de alerta de um carro. Ela não é o defeito, mas indica que há algo dentro precisando de atenção. Muitas pessoas acreditam que o vazio é um castigo. Mas e se for o contrário? E se for um chamado? E se o seu cansaço for, na verdade, a forma que a sua alma encontrou de dizer: ei, você está indo longe demais de si mesmo? O Dalai Lama nos ensina que o sofrimento é o início do caminho espiritual. Não porque a dor seja nobre, mas porque ela nos obriga a parar, nos força a olhar, a refletir. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Um ponto de inflexão, um momento de despertar. Imagine por um instante que a sua alma é como um lago tranquilo. Quando você está presente, consciente, conectado ao que realmente importa. A superfície da água é calma. Você consegue ver o fundo, mas quando sua mente está agitada, cheia de desejos, comparações, medos e distrações, a água fica turva. E aí, não importa o quanto você tente olhar para dentro, tudo parece embaçado. A paz se perde, o sentido se esconde e o cansaço cresce. Mas a boa notícia é que essa névoa pode se dissipar. O Dalai Lama diz: a quietude não é encontrada do lado de fora, mas cultivada por dentro. Isso significa que não importa onde você está ou o que você está vivendo, menos a possibilidade de se reconectar, sempre está disponível. A chave está em mudar a direção do olhar. Em vez de buscar lá fora, comece a voltar-se para dentro. Não é fácil, mas é simples. E é profundamente transformador. Muitas vezes, confundimos cansaço com fracasso. Acreditamos que estamos assim porque não conseguimos dar conta, porque não fomos fortes o suficiente. Mas e se, na verdade, essa fraqueza for um convite à entrega? E se parar de lutar contra o vazio for o primeiro passo para compreendê-lo? O Dalai Lama afirma que a compaixão começa em si mesmo. E talvez você esteja precisando disso agora. Um olhar mais gentil para si. Uma pausa que não seja fuga, mas reencontro. Neste exato momento, enquanto você ouve esta mensagem, sua alma sabe que está sendo tocada. Porque há uma sabedoria dentro de você que reconhece a verdade quando a escuta. Não importa o quão longe tenha ido. O caminho de volta sempre começa com um passo, um silêncio, uma respiração. Este vídeo é esse momento. A vida está te chamando de volta. Não ao que você era, mas ao que você nunca deixou de ser.
Talvez você esteja se perguntando agora, mas como eu me reconecto? Como silenciar tudo o que há aqui dentro quando o mundo lá fora não para? A resposta, segundo o Dalai Lama, não está em grandes mudanças externas, nem em fórmulas mágicas. Está na simplicidade. Está na presença. A mente cansada precisa de repouso, mas não um repouso comum. Menos ela precisa de repouso consciente, de um espaço onde não esteja sendo cobrada, comparada, exigida. Um espaço onde possa apenas ser, sem precisar provar nada. E é por isso que muitas tradições espirituais falam tanto sobre o silêncio, porque no silêncio a alma começa a sussurrar. E se você ouvir com atenção, vai perceber que o cansaço que sente não é apenas físico. É um cansaço de se manter longe de si mesmo, longe da sua essência, dos seus valores mais puros, da sua verdade. A vida que levamos, muitas vezes, é um teatro. Interpretamos papéis. Sorrimos quando estamos tristes. Trabalhamos sem propósito. Fingimos força, mas lá dentro, a alma chora por autenticidade. O Dalai Lama nos lembra que a felicidade verdadeira não é produzida pelas coisas externas, mas surge de uma mente treinada, serena, em paz com ela mesma. O vazio, então, não é ausência de coisas, e sim ausência de si. E o reencontro com essa presença começa no instante em que paramos de fugir. Fugimos do silêncio, fugimos da dor, fugimos de nós mesmos, preenchemos cada segundo com estímulos, redes sociais, trabalhos, séries, mensagens, tudo para não encarar o que está aqui dentro. Mas a alma, ela espera, pacientemente. Ela não grita, ela apenas fica ali, no fundo do peito, à espera do momento em que você finalmente decide parar, respirar, ouvir. Talvez esse momento esteja acontecendo agora. Talvez essa pausa seja a chance de começar uma escuta mais profunda, porque o vazio só é insuportável quando tentamos negá-lo. Quando nos abrimos para ele, ele revela sua sabedoria. O cansaço, a apatia, o torpor existencial, tudo isso pode ser o início de um novo caminho. Segundo os ensinamentos budistas, todo sofrimento tem uma causa, e toda causa pode ser compreendida. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que tudo pode ser iluminado. E o primeiro passo é perguntar, com coragem e gentileza, por que eu estou me sentindo assim? Não buscando culpados, não criando histórias, mas apenas se perguntando com sinceridade. Porque por trás do cansaço há uma história não contada, um desejo sufocado, uma parte sua que foi silenciada por muito tempo. Essa parte precisa ser acolhida, não como um problema a ser resolvido, mas como uma ferida que precisa de cuidado, como um jardim que precisa ser regado. O Dalai Lama diz que as emoções perturbadoras são como nuvens passageiras. A mente pura, por trás delas, é como o céu, ou seja, o cansaço, a tristeza, a confusão. Tudo isso vem e vai. Mas você não é isso. Você é o céu. Você é a consciência que observa. E quando reconhece isso, começa a surgir um espaço onde a cura pode acontecer. Mas essa cura não vem de fora. Não vem de alguém que te entenda perfeitamente, nem de um conteúdo que prometa milagres. Vem do silêncio com você mesmo, da honestidade, da decisão de começar a cuidar da sua alma com a mesma dedicação que você tem com tudo lá fora. Você não precisa estar 100% bem para começar. Você só precisa estar disposto a parar de ser vulgar, disposto a se tratar com mais gentileza. A vida espiritual não exige perfeição, exige presença. É curioso como esquecemos de nós. Cuidamos de tudo, menos do nosso mundo interior. Limpamos a casa, mas deixamos a mente desorganizada. Alimentamos o corpo, mas deixamos a alma faminta. Buscamos reconhecimento, mas negamos o autoacolhimento. E então nos sentimos vazios. Mas e se o vazio não for um erro? E se ele for o espaço onde algo novo pode nascer? O Dalai Lama ensina que quando reconhecemos a natureza ilusória dos pensamentos, surge a liberdade. E talvez o seu cansaço venha exatamente disso,
de acreditar em pensamentos que não são seus, em expectativas que não são suas, em caminhos que você não escolheu de verdade. Hoje pode ser o dia em que você começa a soltar esses pesos, a questionar o que está carregando, a se perguntar: isso realmente é meu? Porque muitas vezes o fardo que carregamos nem nos pertence. Foram vozes que nos ensinaram que não somos bons o suficiente, que precisamos ser mais, fazer mais, ter mais. Mas a alma, ela não quer mais. Ela quer verdade, ela quer simplicidade, ela quer paz. E paz, como diz o Dalai Lama, não significa ausência de problemas, mas presença de clareza. Talvez seja isso que sua alma está pedindo. Clareza, não soluções mágicas, nem respostas perfeitas, apenas um pouco mais de luz, um pouco mais de verdade. E isso, você já começou a encontrar. Clareza, essa palavra parece pequena, mas carrega um poder imenso, porque quando a clareza chega, o sofrimento começa a perder a força, e não porque ele desaparece menos, mas porque você passa a vê-lo com outros olhos. O Dalai Lama fala muito. Seibra, ele diz que a sabedoria surge quando observamos nossas emoções sem sermos arrastados por elas. E talvez essa seja uma das maiores curas para o cansaço espiritual. Aprender a se observar com compaixão, sem julgamento, sem pressa. Imagine por um momento que a sua mente é como um céu nublado. O cansaço, a confusão, a ansiedade, tudo isso são nuvens, às vezes densas, escuras, outras vezes mais leves. Mas atrás dessas nuvens, o céu nunca deixou de estar ali. Ele apenas ficou encoberto. A maioria das pessoas, quando se sente perdida ou cansada da vida, tenta lutar contra as nuvens. Mas o caminho da sabedoria é outro. É olhar para elas com ternura. É dizer: tá tudo bem. Eu não preciso me forçar a estar bem agora. Eu só preciso me permitir ser honesto com o que estou sentindo. Essa é a verdadeira espiritualidade, não aquela que finge luz o tempo todo, mas a que acolhe a escuridão com gentileza, a que senta ao lado da dor, sem querer empurrá-la embora, a que entende que até o vazio tem uma razão de existir. O Dalai Lama uma vez disse: se você quer que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Se você quer ser feliz, pratique a compaixão. E essa compaixão começa em você, no modo como você fala consigo mesmo, no modo como você lida com seus dias nublados, no modo como você se permite sentir. Quantas vezes você se criticou por não estar produzindo o suficiente, por estar triste, por não sentir mais entusiasmo pelas coisas? Mas será que o verdadeiro problema está em sentir tudo isso, ou em si cobrar tanto por não estar bem? O que o vazio mais precisa não é de alguém que o corrija, mas de alguém que o escute. E essa escuta começa no silêncio, no tempo que você reserva para si, no espaço que você se permite ocupar, sem exigência. A alma não floresce sob pressão, ela floresce na leveza, no acolhimento, no respeito ao seu próprio ritmo. Muitas pessoas vivem tentando preencher o vazio com mais coisas, mais metas, mais consumo, mais distrações, mas o que realmente preenche não vem de fora. O que realmente preenche, sentido. E o sentido não se encontra correndo, mas parando, silenciando, observando. Por isso, os ensinamentos budistas falam tanto sobre retornar ao momento presente, porque no agora tudo sei. Revela, quando você para e respira conscientemente, você se reconecta. E essa reconexão, ainda que sutil, é o início da transformação. Você não precisa entender tudo de uma vez, nem curar tudo hoje. Basta um passo, uma respiração, uma decisão. A de não abandonar a si mesmo, a de, mesmo cansado, continuar se voltando para dentro. Porque a alma sempre responde. Ela é como uma criança que ficou tempo demais sozinha, mas que nunca deixou de esperar pelo seu retorno. E quando você volta, ela não cobra, ela apenas se alegra. E esse reencontro muda tudo. O Dalai Lama fala que a mente, quando treinada, se torna nossa melhor amiga. E é isso que você está começando a fazer agora.
transformar sua mente em aliada, deixar de lutar contra si mesmo, abandonar a ideia de que precisa ser forte o tempo todo, porque há força na vulnerabilidade, a luz no reconhecimento da dor, a sabedoria em dizer: eu não aguento mais fingir, eu só quero me encontrar. E esse encontro já está acontecendo, silenciosamente, lentamente, mas com profundidade. É claro que o mundo não ajuda. Vivemos em uma cultura que exige performance, velocidade, produtividade. Não há espaço para parar. Não há tempo para sentir. Mas dentro de você, esse espaço ainda existe. Ele nunca deixou de existir. É um lugar sagrado, um templo interior. E você pode acessá-lo a qualquer momento. Basta escolher. Basta se lembrar. E quanto mais você se volta para esse espaço, mais ele se fortalece, mais ele se expande. Até que aos poucos, o vazio vai se preenchendo. Não com coisas, mas com presença, com sentido, com vida. Você não está quebrado. Você está em processo. E todo o processo envolve silêncio, caos e renascimento. Não tenha pressa. O vazio que hoje te assusta pode ser o mesmo espaço que amanhã será habitado por paz, por clareza, por amor. Porque onde há espaço, há possibilidade. E onde há possibilidade, há cura. O que chamamos de cansaço da vida é muitas vezes a ausência de um sentido claro, um motivo interior que nos sustente mesmo quando tudo fora parece ruir. E é justamente nessa ausência que o Dalai Lama convida a reflexão mais profunda. Será que não estamos nos cansando daquilo que não somos? Da vida que não escolhemos com o coração? Da persona que fomos treinados a manter mesmo que ela esteja nos sufocando por dentro? Esse esgotamento, essa vontade silenciosa de desaparecer, não vem da falta de capacidade ou de força, mas do excesso de desconexão. Quanto mais nos afastamos da nossa essência, mais pesada a existência. Sei, e é por isso que muitas pessoas parecem estar vivendo no piloto automático, andando em círculos, sem energia, sem entusiasmo. Elas não estão apenas exaustas, estão espiritualmente desidratadas. O Dalai Lama ensina que a água que sacia a sede da alma não vem de fora, mas do dentro. Vem da prática da presença, do cultivo da compaixão e da sabedoria interior. Não importa quantos sucessos você acumule, quantas metas você alcance, se você se esqueceu de quem é, tudo isso vira pó nas mãos, porque o coração sente, a alma percebe, e o vazio se instala, não como punição, mas como lembre. Ele nos obriga a parar, a refletir, a questionar. E embora esse processo seja desconfortável, ele é profundamente necessário, porque só quando estamos perdidos é que começamos a buscar com mais verdade. Só quando estamos vazios é que começamos a desejar aquilo que realmente importa. O Dalai Lama nos lembra que o sofrimento pode ser uma oportunidade disfarçada, uma chance de renascer, de redefinir, de retornar aquilo que é essencial. E o essencial, quase sempre, é invisível aos olhos. Está no silêncio. Está na gentileza com a qual você começa a se tratar a partir de agora. Quando foi a última vez que você se ouviu sem pressa, sem interrupções, sem julgamento? Quando foi a última vez que você ficou em paz com o simples fato de existir, não de produzir, não de agradar, apenas de estar? Esse é o início da cura. E é um caminho que só você pode trilhar, mas você não está sozinho. Milhares de pessoas sentem esse mesmo vazio todos os dias. E muitas delas, como você, estão despertando, estão percebendo que a vida não pode ser só isso. Que tem que haver algo mais, e esse algo mais não está lá fora, esperando ser descoberto. Está dentro, esperando ser lembrado. Segundo o Dalai Lama, todo ser humano carrega em si uma bondade inata, uma clareza que não se perde, mesmo nos momentos mais sombrios. Quando você começa a se conectar com essa luz interior, mesmo que seja uma fagulha, ela se torna guia, um fio de consciência que começa a atravessar os dias
e a dar novo significado às experiências. O cansaço, então, não desaparece de uma vez, mas vai sendo compreendido, vai sendo acolhido e, aos poucos, vai sendo substituído por algo mais sutil, mais verdadeiro. Um senso de direção interior. Você começa a sentir que, mesmo nos dias difíceis, há um motivo para continuar. Não por obrigação, mas por sentido, por presença, por amor. E esse amor começa em você. Ele começa quando você para de se tratar como alguém quebrado e passa a se tratar como alguém despertar. Esse cansaço que te envolve agora pode ser, na verdade, o portal para uma nova fase. Uma fase onde você não precisa mais se esconder, onde não precisa fingir força, onde pode ser verdadeiro, humano, vivo. Porque viver, de verdade, não é correr o tempo todo, é saber parar, é saber ouvir, é saber sentir e, sobretudo, é saber recomeçar quantas vezes for necessário. Recomeçar não significa voltar ao ponto de partida, mas voltar para si mesmo. E esse retorno, apesar de silencioso, pode ser a jornada mais transformadora da sua vida. É nesse movimento sutil de reencontro que o cansaço começa a se dissolver. Não por mágica, mas porque a alma, enfim, encontra repouso. O Dalai Lama afirma que a mente, quando guiada pela consciência, se torna fonte de paz e não de conflito. Mas para isso, é preciso um compromisso verdadeiro com o seu próprio despertar. É preciso parar de fugir. É preciso parar de adiar. Quantas vezes você sentiu um chamado interno e preferiu ignorá-lo? Quantas vezes sentiu vontade de parar tudo e apenas respirar, mas foi dominado pelo medo de parecer fraco, improdutivo, estranho? O mundo não valoriza o silêncio, mas a alma só floresce nele. O vazio que você sente é muitas vezes um acúmulo de não ditos, de sonhos abandonados, de sentimentos reprimidos, e tudo isso precisa ser ouvido. Quando a alma não é escutada, ela começa a gritar através do corpo, da mente, do cansaço, e muitas vezes esse é o único jeito que ela encontra de chamar sua atenção. O cansaço que te acompanha pode ser um pedido urgente de reconexão, não com o que você deveria ser, mas com o que você realmente é. A maioria das pessoas vive como se estivesse sempre se preparando para viver, sempre esperando o momento certo, a situação ideal, o sinal externo. Mas a verdade é que não há um momento mais propício do que agora. O agora é o único espaço onde a alma pode ser tocada, onde a vida pode ser sentida, onde o vazio pode ser acolhido com presença, não com pressa. E quando você começa a se sentar com ele, sem tentar expulsá-lo, algo muda. Você descobre que o vazio, no fundo, é fértil. Ele é o campo onde novas sementes podem ser plantadas. Ele é o silêncio, antes do nascimento, de uma nova consciência. E essa consciência começa a surgir quando você aceita a sua dor sem julgamento. Quando você reconhece que está cansado, sim, mas que esse cansaço é apenas uma parte da jornada, não o fim dela. O Dalai Lama ensina que a mente é como um rio. Se você luta contra a correnteza, se exaure, mas se aprende a fluir com ela, encontra equilíbrio. O mesmo acontece com a vida interior. Resistir ao que se sente só prolonga a dor. Acolher o que se sente abre caminho para a cura. E acolher não significa se resignar, mas reconhecer, Rick, que você está aqui, agora, vivendo o que precisa ser vivido. Nem sempre será leve, nem sempre será claro, mas será verdadeiro. E o verdadeiro, por mais desconfortável que seja, sempre liberta. Talvez seja a hora de você olhar para si com os olhos que tanto tem usado para julgar. Talvez seja a hora de usar esses olhos para compreender, para perdoar, para recomeçar, porque não há crescimento sem queda, e não há despertar sem escuridão. O que você vive agora pode parecer o fim de algo, mas e se for o início de tudo? E se esse momento de silêncio, de desconexão, de aparente estagnação, for o terreno onde a sua nova vida está se preparando para emergir? Lembre-se, a semente parece estar inerte sob a terra, até o dia em que rompe o solo e encontra a luz. Assim também é com você.
Essa sensação de estar parado pode ser, na verdade, um recolhimento sagrado. Um tempo de maturação. Um tempo onde a alma se fortalece no invisível. O Dalai Lama fala que a paz duradoura nasce da aceitação profunda da impermanência. E talvez seja isso que você esteja aprendendo agora. A confiar no fluxo da vida, mesmo sem entender. A se render à sabedoria do seu próprio caminho, mesmo quando tudo parece escuro. Porque dentro dessa escuridão, há luz sendo gestada. Silêncio sendo transformado em sabedoria. A dor sendo convertida em compaixão. E a você, desperto, presente, vivo, começando a se lembrar de quem sempre foi. Lembrar-se de quem você é não significa recuperar uma identidade perdida, mas despir-se de tudo o que não é você. Significa silenciar o barulho do mundo, até que a voz da sua essência volte a ser audível. O Dalai Lama, com sua serenidade característica, costuma dizer que o sofrimento surge da ignorância e não da maldade. Ignorância, nesse caso, não é ausência de conhecimento intelectual, mas esquecimento da verdadeira natureza da mente. Quando esquecemos que somos mais do que pensamentos, mais do que emoções, mais do que papéis sociais, começamos a acreditar que somos pequenos, frágeis, indignos. E isso cria uma dor silenciosa, um tipo de solidão que não se resolve com companhia, mas com presença. Presença consigo mesmo. O vazio que nos esgota não nasce de estarmos sozinhos no mundo, mas de estarmos ausentes de nós mesmos. E uma ausência interior, uma distância entre quem somos e quem acreditamos ter que ser. E quanto maior essa distância, mais profunda a sensação de cansaço, mais densa a névoa do desânimo. Mas existe um caminho de volta, e esse caminho não exige esforço violento. Ele exige suavidade, exige uma escuta verdadeira. É preciso escutar a si mesmo, como quem escuta uma criança ferida, com paciência, com carinho, com respeito. O Dalai Lama sempre reforça que a compaixão é a raiz de toda transformação. E se essa compaixão não começar por você, ela será apenas um ideal distante. Você merece essa compaixão. Não porque precisa se tornar alguém melhor, mas porque você já carrega dentro de si tudo o que procura. Sua paz, sua luz, seu sentido, tudo isso está aí, apenas adormecido. A alma não se perde. Ela apenas se cala quando não é ouvida. Mas o silêncio dela não é desistência, é esperança. Ela espera que você volte, que você feche os olhos e respire fundo, que você se lembre de que é humano e que ser humano é, por si só, um milagre. A cultura em que vivemos nos ensinou a nos medir por produtividade, por aparência, por conquistas. Mas a alma não fala essa língua. Ela fala a linguagem da presença, do amor, da consciência. E enquanto não nos alinhamos com essa linguagem, o vazio permanece. Não como punição, mas como mensageiro. Ele diz: volte, você se esqueceu de si, você se afastou demais. E é nesse ponto que muitos desistem. Mas você não precisa desistir. Você pode escolher seguir, mesmo sem entender tudo. Pode escolher se levantar, não para voltar a correr, mas para caminhar com mais verdade. Cada passo em direção a si mesmo é um passo de cura, e não há cura mais profunda do que a que nasce do reencontro com a sua própria verdade. O Dalai Lama nos lembra que a mente desperta é como um espelho limpo. Ela reflete tudo com clareza, mas não se apega a nada. Talvez o seu cansaço venha do apego a imagens que não são suas, a ideais que te foram impostos, a obrigações que te sufocam. E se você pudesse soltar tudo isso? E se ao invés de tentar ser tudo, você decidisse apenas ser honesto, ser simples, ser entre essa escolha pode parecer pequena, mas ela muda tudo, porque a partir dela você começa a viver com mais leveza. Começa a aceitar os altos e baixos sem tanta resistência. Começa a perceber que o que você busca lá fora, na verdade, está muito mais perto do que imagina. Está dentro. O vazio não precisa ser preenchido por conquistas. Ele pode ser habitado pela presença. E quando você começa a habitar o vazio com consciência, ele se transforma. Ele deixa de ser ausência e passa a ser espaço.
espaço para respirar, espaço para sentir, espaço para recomeçar. Você não precisa entender tudo agora, só precisa estar aqui, respirar, confiar, porque a alma, quando vida, encontra o caminho de volta. Sempre. O Dalai Lama costuma dizer que a mente pode ser tanto nossa maior inimiga, quanto nossa melhor amiga. Isso depende de como a treinamos. Uma mente agitada, cheia de expectativas, cobranças e ruídos, se torna um campo de batalha constante. E é isso que muitos de nós experimentamos em silêncio. A guerra interna de quem parece estar bem por fora, mas trava batalhas invisíveis dentro de si todos os dias. É esse ruído mental incessante que nos desgasta. Pensamentos que se repetem, medos que voltam, lembranças que ferem. Tudo isso cansa, mas a solução não está em tentar calar esses pensamentos à força. Está em mudar a relação com eles. A mente não é inimiga. Ela apenas está sobrecarregada. Está tentando proteger você, mas está usando estratégias que, em vez de aliviar, adoecem. Meditação, silêncio, presença, menos esses, não são luxos espirituais. Snow Resgates, saúde interior. Quando você aprende a observar seus pensamentos sem se identificar com eles, algo profundo acontece. Você percebe que não é o conteúdo da sua mente. Você é a consciência que observa. E essa consciência é livre. E calma. É sábia. Essa é a parte de você que o cansaço não consegue tocar. É a sua essência, intacta, que permanece firme, mesmo quando tudo em volta parece desmoronar. É ela que te chama no fundo, quando você sente vontade de desistir de tudo. É ela que sussurra que ainda vale a pena, que ainda há algo a ser vivido, sentido, descoberto. Esse cansaço, portanto, não é um inimigo. Ele é um convite, um lembrete de que você precisa retornar ao essencial. E o essencial é isso: estar em paz com você mesmo. Não em uma paz idealizada, perfeita, mas em uma paz real, humana, possível. Uma paz onde você não precisa fingir, onde pode descansar sem culpa, onde pode se acolher sem condição. Quando você se permite parar e sentir Kamika Anoter, que o vazio não é escuro como imaginava. Ele é, na verdade, silencioso. E nesse silêncio, a beleza, a verdade, algo puro, que não pode ser destruído por nada do que você viveu. E é a partir desse lugar que a vida começa a ganhar. Não mais baseada em performance, mas em presença. Não mais guiada pelo medo, mas pela escuta. Você começa a perceber que não precisa conquistar o mundo para sentir valor, que não precisa corresponder às expectativas para ser digno, que não precisa estar sempre forte para merecer amor. A alma não exige nada de você. Ela é seer, ouvir. E talvez tudo o que você esteja sentindo agora, esse cansaço, essa apatia, esse vazio, seja o chamado dela. Um chamado gentil, embora profundo, para que você volte para casa, para que você olhe menos para fora e mais para dentro, para que você se lembre que não é preciso se reinventar por completo, apenas se reconectar com o que é essencial. O Dalai Lama fala sobre o contentamento como uma das maiores fontes de felicidade. E contentamento não é conformismo, é gratidão, é estar presente com o que há, mesmo que ainda falte muito. É perceber que, por mais que falte algo fora, ainda há algo inteiro dentro. E esse algo é sua base, sua força, sua luz. Ela não precisa ser gritante, não precisa ser brilhante. Basta ser verdadeira. E a verdade, mesmo quando dói, liberta. Você não precisa se apressar. A pressa é um tipo de fuga. Acolha seu tempo. Honre seu caminho. O que você sente agora é real. E isso já basta para ser respeitado. Você não está falhando, está sentindo. E sentir é o primeiro passo para se transformar. Ninguém desperta de verdade sem antes encarar o silêncio que habita o fundo do peito. E você, mesmo que ainda não perceba, já está despertando. Despertar não é um clarão que te transforma da noite para o dia. Despertar é sutil, é silencioso, é muitas vezes imperceptível. É como o sol nascendo atrás das nuvens.
Você não vê os raios diretamente, mas sente a mudança do ar, da temperatura, da luz que suavemente começa a tocar tudo ao redor. É assim que começa a transformação espiritual, não com grandes gestos, mas com pequenos movimentos de consciência. O Dalai Lama diz que as grandes mudanças começam com um pensamento, uma intenção, um gesto de compaixão. O seu gesto agora seja apenas continuar ouvindo, continuar sentindo, continuar se permitindo estar presente. E isso já é sagrado, porque para uma alma cansada, a maior coragem é não desistir de si mesma. E você está fazendo isso. Está escolhendo ouvir o que dói. Está escolhendo olhar para dentro mesmo que assuste. Está escolhendo dar uma chance à sua própria verdade. E isso é despertar. É começar a caminhar em direção a si, passo a passo, sem necessidade de pressa, sem promessas de perfeição. É escolher a honestidade, ao invés da aparência. A verdade, ao invés do ruído. A paz, ao invés da performance. Quando você faz isso, o vazio começa a se transformar. Ele não some de uma vez, mas muda de forma. Ele deixa de ser um buraco sem fim e passa a ser um espaço fértil, onde você pode plantar algo novo. Novo Oher. Uma nova forma de estar. Uma nova relação com a vida, não baseada em exigência, mas em cuidado, em presença. E o sentido, como nos lembra o Dalai Lama, não é algo que se encontra como quem acha uma resposta pronta. O sentido é construído no dia a dia, nos gestos pequenos, na forma como você escolhe responder aos momentos difíceis. Talvez o sentido da sua vida não esteja nas grandes conquistas que você tanto espera, mas na capacidade de permanecer presente, mesmo quando tudo parece escuro. Talvez o sentido esteja em cuidar de si, quando o mundo inteiro te ensinou a se abandonar, em continuar respirando com consciência, mesmo quando o coração está pesado, porque o verdadeiro despertar não é fugir da dor, mas aprender a atravessá-la com gentileza. E atravessar não significa apressar. Significa estar, sentir, respirar algo profundamente transformador em apenas se permitir ser. A alma não precisa de grandiosidade. Ela precisa de verdade. E a sua verdade é suficiente. Você é suficiente. Mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo em silêncio, há beleza em você que nem mesmo esse vazio pode apagar. A luz em você que nenhuma escuridão é capaz de apagar. Talvez você só precise se lembrar disso. O Dalai Lama ensina que, quando compreendemos que todos os seres desejam o mesmo, menos a felicidade, a paz, o alívio do sofrimento, menos começamos a cultivar compaixão, não só pelos outros, mas por nós mesmos. E compaixão por si mesmo significa parar de ser, exigir tanto, parar de ser, culpar por estar cansado, parar de querer ser forte o tempo todo. É nesse espaço mais gentil que a alma floresce. Não na pressa, não na exigência, mas na delicadeza. Talvez você precise ouvir isso agora. Está tudo bem se você ainda não sabe o que fazer. Está tudo bem se você ainda sente um vazio que não entende. Isso não te torna fraco. Isso te torna humano. E reconhecer essa humanidade em si mesmo é o que mais nos aproxima da espiritualidade. Porque espiritualidade não é negar a dor, é estar com ela. Não é fingir luz, é acender pequenas velas dentro da escuridão. E você está fazendo isso silenciosamente, corajosamente. Você está voltando para casa. E mesmo que esse retorno pareça demorado, mesmo que ainda doa, ele está acontecendo a cada respiração consciente, a cada lágrima não reprimida, a cada momento em que você escolhe estar consigo, mesmo sem respostas. Essa escolha é tudo, porque ela muda a direção. E quando a direção muda, tudo muda. A direção pode ser sutil, quase imperceptível no começo, mas ela transforma o destino. Uma pequena mudança no modo como você olha para si mesmo pode mudar completamente o modo como você caminha pelo mundo. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Não uma revolução barulhenta, mas uma mudança silenciosa de direção. O Dalai Lama
diz que o propósito da nossa vida é ser feliz. Mas a felicidade, do ponto de vista espiritual, não é uma euforia passageira, nem uma constante alegria exterior. É um estado de paz, de leveza interior, de conexão com algo maior do que o ego. E o caminho para essa felicidade passa, inevitavelmente, pela aceitação da vida como ela é, pela aceitação de si mesmo como você é agora, cansado, confuso, humano. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando se ajustar, tentando se encaixar em moldes que não serviam, que esqueceu como é respirar livremente. O vazio que você sente pode ser, então, esse espaço entre o que você é e o que tem fingido ser, e agora que você começa a soltar essas máscaras, esse espaço parece grande, parece assustador menos, mas ele é, na verdade, um campo sagrado, um espaço onde algo novo está sendo preparado. Não tenha medo do silêncio. Não tenha medo de se esvaziar, porque o vazio, como nos ensina o budismo, é a base para toda a criação. O copo precisa estar vazio para ser preenchido. A alma precisa de espaço para florescer. Você não está fracassando por estar cansado. Você está sendo chamado a pausar, a respirar, a reconectar. O Dalai Lama também nos lembra que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Muitas vezes, vem de resistir ao que é, de querer que as coisas sejam diferentes do que são. Mas quando você solta essa resistência, quando você permite que a vida seja como é, uma nova paz se abre. Não uma paz ideal, mas uma paz real. Uma aceitação que não é resignação, mas maturidade espiritual. Você não precisa mais lutar contra si mesmo. Pode descansar. Pode se permitir sentir. Pode deixar que o vazio fale, sem tentar interrompê-lo. Porque no fundo, o que esse vazio quer dizer é simples. Volte para o que importa. Volte para sua respiração, para sua presença, para sua alma. Porque a alma não quer que você se torne algo novo. Ela quer que você se lembre de quem você já é. E quem vou cair. É suficiente. Mesmo agora, mesmo assim, com todas as dúvidas, com toda a dor, com todo esse cansaço, Volca-in é digno. Você ainda é inteiro. Você ainda está aqui. E estar aqui é o maior milagre. Há pessoas que passam a vida inteira tentando fugir de si mesmas. Vivem ocupadas, sobrecarregadas, sempre com pressa, sempre atrasadas para a própria existência. Mas você parou. Voca esta. Aqui isso é despertar. Isso é coragem, isso é começo. E talvez esse começo não seja claro, nem linear. Talvez ele venha cheio de idas e vindas, de dias bons e dias nublados. Mas ainda assim, é um caminho verdadeiro. O vazio que antes era escuridão, agora começa a ser percebido como silêncio. O silêncio como espaço, e o espaço como um convite. A cada respiração, você vai se lembrando de onde veio, do que carrega dentro de si, do que realmente importa. Não há um destino certo, não há uma fórmula. Há apenas presença, e a presença, bastante. Quando você está presente, a vida começa a te tocar novamente. As coisas simples ganham cor. O olhar de alguém, a luz da manhã, o som do vento, o gosto da água. Tudo isso começa a te alcançar de novo, porque agora há espaço, porque agora há escuta. E o cansaço, mesmo que ainda esteja aí, já não é mais o mesmo. Ele perdeu um pouco do peso. Ele já não é um fim, mas um início. Ele já não é um fardo, mas um lembrete. A vida, mesmo cansado, ainda pulsa em você. E isso é o suficiente para continuar. Continuar, mesmo cansado, é um ato de coragem silenciosa. É dizer sim à vida, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E esse sim, por menor que pareça, tem o poder de mudar tudo. O Dalai Lama nos ensina que a força real não está em nunca cair, mas em levantar com mais consciência cada vez que caímos. E talvez agora, neste momento, você esteja se levantando de um modo novo, não com pressa, não com culpa, mas com presença, com verdade, com humildade, porque você compreende finalmente que estar cansado não é falha, é sinal. Isso de que algo em você quer ser visto, acolhido, honrado, talvez pela primeira vez.
talvez com mais profundidade do que nunca. E é aí que a verdadeira cura começa. Não com a ausência da dor, mas com a decisão de permanecer consigo mesmo, mesmo em meio à dor. A alma amadurece quando você para de correr e começa a se escutar. Quando para de tentar parecer forte e se permite ser inteiro. O vazio que parecia inimigo se revela espaço de criação. O silêncio que parecia assustador se torna lar. A pausa que parecia fracasso se transforma em portal. Portal para um novo modo de viver, mais alinhado com a sua essência, mais fiel ao que realmente importa. E o que importa não é parecer perfeito, não é estar bem o tempo todo, não é se encaixar nos padrões. O que importa é sentir a vida pulsando novamente dentro de você, mesmo que devagar, mesmo que aos poucos. O Dalai Lama diz que a mente calma traz força interior e autoconfiança. Por isso é muito importante para a boa saúde. E essa calma, essa confiança, essa saúde interior não nascem da pressa, menos nascem da escuta, de parar e perguntar a si mesmo, com ternura, o que minha alma está me pedindo agora? Talvez ela esteja pedindo descanso, talvez esteja pedindo silêncio, ou talvez esteja pedindo apenas que você volte a acreditar que é possível florescer de novo, mesmo depois da queda, mesmo depois da escuridão, mesmo depois de tudo. A espiritualidade não é um caminho linear, nem limpo, nem previsível. É um caminho vivo, cheio de curvas, silêncio e recomeços. É uma estrada que não leva para fora, mas para dentro. E quanto mais você se aprofunda, mais leve começa a se sentir, porque vai soltando pesos, soltando exigências, soltando máscaras, vai voltando ao que é essencial, vai redescobrindo a beleza de ser simplesmente humano. Cansado, sim, mas desperto ferido, sim, mas também disponível para curar. Confuso, sim, mas também disposto a ouvir. E ouvir a si mesmo é um dos maiores atos de amor que você pode praticar. Amor não no sentido romântico, mas espiritual. Amor como presença, como compaixão, como compromisso com a própria verdade. E quando esse amor começa a brotar de dentro, você já não depende tanto do mundo para se sentir inteiro. Você já não corre tanto atrás de aprovação. Jay, não precisa de tantas distrações, porque o seu centro está voltando a pulsar. E esse centro é o lugar onde a alma mora, onde o silêncio cura, onde o vazio se transforma em sentido, onde você volta a se sentir vivo, não porque tudo está resolvido, mas porque você está presente, porque você está aqui, agora, respirando, sentindo, existindo, com mais verdade. O Dalai Lama não propõe uma fuga da vida, mas um mergulho nela. Uma vida mais consciente, mais simples, mais conectada. Uma vida onde você possa olhar para dentro e se reconhecer. E talvez, ao chegar ao fim deste vídeo, você possa fazer uma escolha diferente. Escolher não se abandonar mais. Escolher não fugir mais. Escolher começar, mesmo cansado. Escolher respirar com mais intenção. Caminhar com mais leveza e, sobretudo, lembrar-se sempre de que você não está só. Todos nós carregamos em algum grau esse cansaço, essa busca, essa saudade de casa, mas todos nós também carregamos a semente da lucidez, da presença, da paz. E essa semente, agora, está sendo regada. Você já começou. Continue, quiet the sea. Volte para você quantas vezes forem necessárias. E se puder, compartilhe nos comentários como você está se sentindo agora. Talvez suas palavras ajudem alguém a se sentir menos só. Talvez, nesse ato de abrir o coração, você inspire outro a fazer o mesmo. E assim seguimos, despertando um passo de cada vez, em silêncio, com compaixão. Calm, courage, e calm, aim.